Olá, eu sou Luiz Burlamac, seja bem-vindo ao Boteco Corporativo. E eu sou Roberto Nogueira. Estamos aqui para falar sobre gestão sem crachá. Gestão sem crachá. A gente muitas vezes está dentro das organizações, não pode falar um monte de coisa, né? Mas aqui a gente pode, né, Roberto? Sim, tem momentos no trabalho, né, em que a gente acaba interagindo com as pessoas e falando, pô, ele faz perguntas que vai caminhando mais para um lado filosófico, aí você pega e fala assim, olha, não, esse assunto é bom para a gente tratar num boteco. Num boteco. Então é aqui que nós vamos tratar. Aqui é o nosso boteco. Eu estava vendo uma coisa interessante, a gente estava com um projeto um tempo atrás dentro de uma organização, trabalhando sobre cultura. E cultura trazendo, existem vários modelos de cultura, né? Eu não gosto desses modelos pré-formatados, que você compra um pacote para implementar naquela cultura. Eu não acredito muito nisso. Acredito que cada organização e cada tipo de negócio ele tem suas particularidades dentro de um universo de cultura. E essa empresa, nós detectamos que ela estava com um grande problema. E o problema era o seguinte, era uma fábrica e tinha que produzir. E produção você precisa de precisão, de qualidade, precisa de padrão, né? E eles estavam trazendo uma cultura que não tinha nada a ver com padrão. E aí nós começamos a trabalhar a cultura de ordem. E houve dois fatores muito importantes, discutindo com os empresários. A dificuldade, Roberto, de trazer gente e de mão de obra que tenha disciplina para cumprir os padrões. E, ao mesmo tempo, você não consegue pagar um salário mais alto para trazer alguém mais qualificado, porque isso infla todo o custo operacional, e os gestores não preparados para fazer a gestão dos processos, que por vezes até estavam desenhados, poderiam estar um pouco melhores, mas tinham desenho dos processos, mas não conseguia rodar processo. E o que eu percebi nisso tudo? A gente constatou, é uma coisa óbvia, nós não somos um país com uma cultura de disciplina. E a cultura de disciplina, do meu ponto de vista, ela pode ser, no caso de muitas organizações, uma grande alavanca. Mas aí tem alguns entraves. Custo de pessoal, nosso custo trabalhista, que é altíssimo, né? E a falta efetiva de uma cultura de disciplina de método. Você tem visto isso também quando você vai mexer com processos e construir essa padronização? Eu também compartilho com você dessa dificuldade. Mas aí eu tenho um entendimento de que muitas vezes essa dificuldade se manifesta, mais até pelo fato de faltar para as pessoas um entendimento do porquê que eu preciso de ordem. Eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas entendem o porquê, elas estão dispostas a suportar qualquer como. Né? Então eu acho que uma questão essencial é entender por que a gente precisa do padrão, da ordem. Em determinados núcleos de funcionamento. É interessante que outro dia eu estava com um gerente de uma empresa de grande porte e esse gerente estava falando para mim que exatamente o seguinte, que hoje as coisas mudam com tanta intensidade que no entendimento dele o padrão deveria ser não ter padrão. Olha para você ver a dificuldade muitas vezes do entendimento. Então eu até comentei com essa pessoa o seguinte, olha, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ao gerir a empresa, eu devo entendê-la como sendo um sistema. Vivo. Um sistema vivo. E o sistema, ele sobrevive de dois opostos, da harmonia de dois opostos, que é a ordem e desordem. Né? Então tem o Edgar Morin, que é um filósofo francês, ele comenta que um sistema que for só ordem morre. Um que for só desordem não nasce. Não nasce. Ele não surge. E não surge. Né? Então, assim, se a gente entende que o cumprimento de procedimentos, né, até mesmo a estrutura organizacional, tudo isso tem um propósito de manter uma ordem, uma disciplina, que isso é essencial para a vida da empresa, assim como no nosso organismo tem aqui partes do corpo que faz pressão estável, temperatura estável, e ao mesmo tempo você cresce intelectualmente, cresce fisicamente. Quer dizer, a convivência harmoniosa desses opostos é que gera o sucesso da gestão. Nesse ponto, então, é fundamental a gente comunicar, a função gerencial, entender que esses dois opostos têm que existir, têm que conviver. Não é um substituindo o outro, né? É a ordem, sempre buscando a disciplina, a previsibilidade, a estabilidade de resultados, e vem a busca da melhoria e da inovação questionando essa ordem. E a sobrevivência harmoniosa é que vai dar o sucesso da empresa.
Então, eu acho bastante fundamental que as pessoas no exercício da função gerencial tenham clareza desse entendimento. A partir do momento que essa clareza existe, fica mais fácil você entender lá junto às funções operacionais que aquele cumprimento de padrão é o que se espera dessa função para garantir a ordem tão desejada e necessária para a empresa. Agora, no Brasil isso é mais desafiante, você não acha? Eu acho que... Porque nós não temos uma cultura de disciplina. Não temos. O improviso é contínuo. Mas aí eu acho, sabe assim, se a gente quer ser competitivo e se a gestão pede também por essa parte, né, por essa ordem, nós vamos ter que arrumar uma maneira de fazer. Senão a gente vai perder competição. Mas é o que está acontecendo com muitas empresas. A questão não é o resultado, simplesmente. O que eu vim falando até com alguns empresários, é a que custo. A que custo? Sabe, não é só qual o resultado, vamos ver o resultado no final do mês. Tá, nós estamos olhando os números macro, mas qual o custo para chegar nisso? O custo do negócio, o custo da sustentabilidade, o custo ambiental, o custo emocional. Então é um empenho, um esforço muito grande. Então um grande desafio que eu vejo, e a gente vem trabalhando fortemente nisso, como construir uma disciplina em pessoas que não têm uma natureza disciplinar. Se você pega um Japão, é um país disciplinado. Sim, é uma cultura muito mais disciplinada. Disciplinado. Mais... O Brasil não é uma cultura disciplinada. E aí o que acontece? Como é que a gente consegue ganho, escala, produtividade num país indisciplinado? Se a disciplina é uma necessidade da gestão, é o que eu falei para você anteriormente, nós vamos ter que arrumar uma forma de fazê-lo. Né? Passa por processos de liderança? Primeiro passa pela liderança ter um entendimento da necessidade dessa disciplina. A partir do momento que ela tem esse entendimento, eu acho que ela tem uma condição melhor de comunicar com as funções operacionais. Exato. Porque, assim, por que na realidade existem, se a gente pudesse assim, falar da gestão das empresas, a gente pode dividir em duas grandes funções. Uma função gerencial e uma função operacional. Sempre. Aí a gerencial pode ser diretor, pode ser superintendente, pode ser... Né? Tomadas de decisões, sim, estabelecimento de critérios. Mas tudo é função gerencial. E existe também uma função operacional. Qual é o papel de cada uma? Né? A função gerencial, o papel dela é essencialmente alcançar metas sustentáveis. Esse é o papel fundamental. Para isso, ela precisa de ter como instrumento a meta e um plano de ação contemplando aquilo de diferente que ele deve implementar para alcançar aquela meta desafiadora. Por outro lado, você tem a função operacional, cujo papel é essencial, é o cumprir e melhorar padrões. Aí eu consigo construir a harmonia, né, de melhoria e inovação com a ordem lá na disciplina, no cumprimento de padrões. Eu tenho nesses dois pontos, quando eu trabalho com essas duas vertentes, eu tenho percebido que quando você trabalha com gente mais indisciplinada, tem uma maneira de você começar a construir uma cultura de disciplina quando vale a pena ter as pessoas. Né? Porque se você recrutar errado, seus problemas já começaram. Não adianta, trouxe uma pessoa errada. Está na origem, né? Seu problema está na origem. Está na origem. O monitoramento ele precisa ter uma frequência mais curta. O monitoramento de frequência mais curta, eu vi acompanhando o desenvolvimento de pessoas, fortalecendo culturas, você consegue ver aquilo, as pessoas se adaptando, porque a cultura ela é um hábito é repetição. E quando as pessoas não se adaptam a um monitoramento mais curto, elas vão embora. Ou seja, elas não têm condição e não querem, por vezes, se adaptar à sua forma de ser àquela necessidade funcional. Isso. Inclusive, assim, se a gente, quando a gente falou da necessidade da meta de melhoria associada ao cumprimento do padrão, eu estou falando de esse aqui é gestão estratégica, enquanto esse aqui é gerenciamento de rotina. Lá no gerenciamento da rotina, eu posso fazer no monitoramento e controle até diário. Exatamente. Enquanto lá na estratégia é comum eu fazer um monitoramento e controle mensal. A abstração é maior, né? Você está pensando mais longo prazo. Exatamente. Né? Mas esse gerenciamento da rotina, né, para avaliar o cumprimento de padrões, eu posso fazê-lo até diário. Ou seja,
Eu acredito que a gente pode, no Brasil, tornar as pessoas mais disciplinadas e elas cumprirem, vamos dizer, a execução da estratégia. Você acredita nisso? Não só acredito, como também acho que um caminho de se alcançar isso é aquilo que eu falei no início, é você mostrar à pessoa o porquê de seguir um padrão. Se ela percebe que o seguir o padrão é a melhor forma de fazer uma atividade do ponto de vista da segurança do trabalho, do ponto de vista da qualidade que você vai obter, do ponto de vista do custo daquela tarefa e da produtividade, se ela entende que aquilo é a melhor maneira de fazer a tarefa, eu acho que ela vai se dispor mais a fazer. Sabe, da mesma maneira assim, por que você para num sinal, pelo menos normalmente as pessoas param num sinal vermelho, né? Por que você faz isso? Mesmo sabendo que aquilo ali você está gastando um combustível com o carro parado. Você faz porque é mais seguro fazer dessa forma. Você faz isso porque o tempo de deslocamento entre os dois pontos que você está indo vai ser mais rápido. Imagina se você tirar o sinal de trânsito de uma avenida grande, de uma capital, o trânsito para. Então, o deslocamento é mais rápido, ele é mais seguro, né? A qualidade desse deslocamento é melhor. Então, quando as pessoas percebem que o padrão traz esse benefício, tanto para ela como pessoa, quanto para o trabalho, eu acho que a gente vai conseguir que as pessoas se interessem mais pelo cumprimento do padrão. Olhem só, nós estamos chegando ao final do nosso episódio do Boteco Corporativo e você fica com uma lição importante dessa conversa nossa sem crachá. É possível desenvolver disciplina num país indisciplinado, desde que exista o propósito.